eu gostaria de dar as boas-vindas ao Pedro Varoni, novo diretor-geral da EBC, que ocupa também a cadeira de diretor-presidente em função da vacância desse cargo, que nós esperamos que em breve possamos ver nomeado o presidente, mas, enquanto isso não acontece, e também nas suas funções de diretor-geral, que eu espero que você tenha muita sorte para cumprir esse seu mandato que vem aí. São 3 anos de mandato, assegurados em lei, que eu espero que nós possamos fazer essa travessia aí dos momentos de turbulência em conjunto. E as boas-vindas do Conselho a você. E eu vou passar alguns procedimentos aqui para nós abrirmos a sessão formalmente, né? Eu peço que esses cumprimentos já constem na nossa ata. E só um instantinho. A abertura do conselho é depois da Letícia? Não, a Letícia vem logo depois da minha abertura. Não, mas a abertura formal da sessão. Estamos abrindo a... Qual o número da sessão? Não. Tem um negócio que abre a sessão. Qual é a sessão? 75ª. Tá bom. Bom, tem liturgia do cargo e liturgia da sessão. Nós estamos abrindo oficialmente a 61ª sessão, que é ordinária hoje, né? Não, ordinária do Conselho Curador. Tá bom. Então, pronto, cumprida a liturgia, que com mais algumas sessões eu vou ficar craque nela, mas eu queria abrir essa sessão falando da gravidade do momento que nós estamos enfrentando. Não importa com que olhar você veja a situação do processo de impeachment no país, não importa com que posição você esteja acompanhando ou participando desse momento, é um momento de extrema gravidade que muda a relação do Brasil com o mundo, muda a visão que o mundo tem do nosso país, da nossa democracia, da nossa estabilidade, mudam as políticas que estão em curso, naturalmente, com ou sem impeachment. Elas estão hoje em estado de suspeição e outras em estado de aceleração, e nós estamos vivendo um momento em que os trabalhadores não sabem o que será feito dos seus direitos, em que a população que defende, que tem construído políticas e que vem a próxima semana para uma série de conferências para discutir políticas do país, elas vêm para esse momento de incerteza. E a EBC, como uma empresa de comunicação pública que deve servir à sociedade e às visões que circulam na sociedade, a um debate a uma informação e a um jornalismo que qualifique o debate raso e manipulador que nós estamos vendo hoje, hoje não, já há bastante tempo, e esse é um problema que nós temos, de que nunca foi enfrentado, que é o controle da comunicação, da informação e da formação da opinião pública pelos meios de comunicação, que são essencialmente privados no país. A responsabilidade da comunicação pública é imensa. O projeto da EBC está em discussão. O projeto da EBC depende do respeito e dos governos, do Congresso e da defesa da sociedade em relação à sua autonomia. E, então, esta é uma sessão do Conselho extremamente preocupada com o papel que a EBC tem que cumprir nesse processo, um papel que seja condizente com a necessidade e o direito da sociedade brasileira de ter informação para enfrentar esse debate, esse momento, com a consciência
do que nós estamos enfrentando no campo político, no campo da manutenção do regime democrático, do Estado de Direito, no campo da manutenção da justiça e, especialmente, no campo da expressão de todos os setores, especialmente os que não têm voz, mas de todas as ideias que estão em circulação na sociedade, elas têm que ser apresentadas e confrontadas e qualificadas. O debate sobre elas tem que ser qualificado. Nós não podemos achar que a EBC pode se dar ao luxo de fazer qualquer jornalismo que não busque um pouco de profundidade, um pouco de pluralidade. Essa foi a recomendação do Conselho Curador na última sessão. Foi uma recomendação, uma discussão com a empresa. Então, nós queremos, hoje, nesta sessão, saber se essas recomendações estão sendo seguidas e como elas podem ser o esforço da empresa de enfrentar este momento com um trabalho que esteja à altura do que a sociedade precisa, como melhorar e com que estratégias nós podemos contribuir também para essa travessia. Então, o papel do Conselho Curador é de contribuir com a empresa para enfrentar esse momento e faz parte dessa contribuição apontar os problemas e ajudar a estabelecer estratégias para superá-los, né? Então, este é o sentido da reunião de hoje, mas hoje é um dia muito especial para a população indígena brasileira. Hoje é o Dia Nacional do Índio e nós estamos, né, neste ano representadas, nós temos a representação no Conselho da população, do povo indígena. Nós temos aqui uma representante que nós queremos homenagear, dizer a você, Letícia, que, através da sua voz aqui no Conselho, nós temos a possibilidade de debater a questão da visibilidade das lutas indígenas, que elas nunca aconteceram nesse país, e nós precisamos abrir esse espaço também aqui, e nos meios de comunicação, e na rede de comunicação pública. Então, a sua presença para a gente simboliza muito. Eu espero que ela seja ampliada. Nós vamos ter uma renovação do Conselho que prevê que, pelo menos, 3 representantes tenham representação ou da população negra ou da população indígena. E, então, nós esperamos que venha mais alguém com você reforçar essa participação. E hoje nós estamos muito honradas, né? Embora tristes com o que vem acontecendo com a população indígena no país. O ano passado foi um dos... nós vivemos momentos devastadores, assim, de reconhecimento de que o ódio não tem poupado a população indígena. A notícia daquela criança degolada no colo da mãe, ela simboliza como a população, como o povo indígena e os povos tradicionais desse país estão sendo tratados. Então, essa situação, essa circunstância em que o ódio está determinando a política e as políticas, isso precisa ser enfrentado pela comunicação pública. E eu queria, nessa homenagem, dizer que nós estamos aqui utilizando, para nos comunicar com a nossa representante, o nome que lhe foi imputado pela sociedade branca e não indígena, e nós queremos, nesse momento, passar a te chamar pelo seu nome mesmo, né? O nome que a sua mãe e seu povo lhe deram, né? E queríamos, inclusive, trocar, nós já vamos providenciar a troca do nome que tem no crachá da Letícia, porque, na verdade, a Letícia se chama Matzá Rochahu Ianauá. Matzá Rochahu Ianauá. Então, daqui para frente, nós vamos te chamar pelo seu nome de nascimento. Podemos usar o Matzá, porque
Mas aos poucos a gente vai incorporando, né, o nome completo. Então, eu queria passar a palavra a você e a nossa homenagem. Boa tarde a todos, né? Está funcionando? Eu convidei hoje por conta da consulta, a primeira consulta nacional de mulheres indígenas, eu convidei minha vice-coordenadora para ela me acompanhar, que ela está aqui perto, e a Valdenira, né, Caxinauá, que também é lá do meu estado, é a minha vice-coordenadora de mulheres indígenas do Acre. Então, nesse dia, eu quero muito dizer assim que nós dedicamos esse dia de 19 de abril, o dia da resistência dos povos indígenas. E durante muito tempo, os povos indígenas ele era invisível, né? Não participava, né, desses momentos. Mas hoje eu sou muito grata. Eu agradeço muito às pessoas que, né, o movimento, a Rede de Mulheres e Mídia, né, a EBC, que me acolheu aqui, e eu me sinto muito bem à vontade, me sinto valorizada também, porque aqui eu encontrei pessoas que tratam a diversidade com respeito. Eu espero continuar, né? E hoje tantos povos indígenas em várias aldeias, na região do Acre, que é a abrangência da nossa organização, nós temos 458 comunidades, com 18 povos. Então, hoje, eles estão, de alguma forma, relembrando muitas coisas que aconteceram no passado, e desse passado se fazer um novo presente e um futuro melhor para o nosso povo. Então, todo dia 19 de abril tem um povo falando da sua história, falando da sua luta também, da tua resistência. O povo Iauanauá, ele só tem um estado em um só município, e a maior terra do Acre é a nossa terra. Vários povos nas regiões, e o nosso, ela quase foi extinta, né? Mas a gente tem resistido muita. E eu espero muito poder, aqui na EBC, poder colaborar, poder trazer a voz daquelas mulheres, daqueles povos que estão lá na aldeia, e mostrar, né, fazer a minha parte de colaborar, de estar mostrando o nosso povo, que tem contribuído tanto, né, tanto na questão da preservação. A gente sempre fala que o Brasil não fala da cultura sem deixar os verdadeiros donos do conhecimento de fora, que somos nós. Então, isso que eu queria deixar com minhas poucas palavras, dizer assim, muito obrigada mesmo, né, o movimento feminista, o movimento Rede de Mulheres e Mídia, e espero poder, né, continuar aqui e trazendo mais informação, colaborando assim como conselheira e dando visibilidade aos povos indígenas, às mulheres, né, e que a gente possa continuar nessa luta. Obrigada. Só para dizer o meu nome, Matsá Rucharro Iauanauá. Matsá é mulher, Rucharro é mulher pensante. Eu não sou tão pensante, eu não sei, né, mas é mulher pensante. Iauanauá é o meu povo. Então, Letícia tem uma história muito triste. Então, foi muito um sonho meu de tirar o Letícia do meu EG. Eu tenho certeza que a minha mãezinha, né, meu pai, que já se foram. O dia que a gente conseguir tirar esse Letícia, que é uma história muito triste, uma história longa, vai olhar com esse olhar com muito, dizer assim, que a gente é um sonho de tirar o Letícia e colocar no meu RG,
passaporte, meu CPF, o Matsaru Charro Iauanauá. E, segundo o juízo, eu tenho facilidade de mudar se todos me reconhecerem como Matsaru Charro. Então, está reconhecida já aqui, pode levar a ata do Conselho Curador de hoje e pedir para que a mudança seja feita. Tira uma foto com o nome dela, bota o nome e depois tira a foto para colocar junto. Aham. Então, dá para a gente trocar isso ainda hoje? O Agora, nome? já tá trocando, Agora? já tá trocando. Então tá bom. Não, vai fazer, né, ainda. Não, ainda vai fazer, gente. A gente aplaude novamente. Então, Como escreve, né? tá. Eu queria, então, fazer uma recomendação à empresa que as pautas da população indígena que está brigando por demarcação e que se manifestou durante essa semana aí da discussão do impeachment, nós ouvimos lideranças indígenas fazendo, inclusive, cobranças, né, sobre as políticas que são devidas aí pelo governo e que nós não podemos deixar que sejam sacrificadas ainda mais nesse processo de transição. Então, tem aí a PEC da demarcação e a pauta do jornalismo tem que intensificar aí a discussão das questões indígenas, né? Quando os conselheiros e conselheiras estavam chegando aqui, a gente estava ouvindo o Viva Maria, que entrevistou a Amélia Teles, que é da Comissão de Presos e Desaparecidos, de familiares, né, de presos e desaparecidos políticos, foi ouvida no Viva Maria por conta da manifestação do deputado Bolsonaro, que fez uma homenagem ao torturador Ustra, o brilhante Ustra, que foi reconhecido, foi o primeiro, eu espero que outros também sejam reconhecidos formalmente como torturador, e foi um dos principais torturadores da República. Então, eu queria fazer uma moção de repúdio, aprovar aqui pelo Conselho, né? Ele era o chefe e ele tinha muito prazer em torturar mulheres grávidas, inclusive usando bichos, né? Então, as histórias que são relatadas, elas são terríveis. E eu vi a matéria, além da Viva Maria, eu vi um registro também na Agência Brasil. A Agência Brasil publica que o coronel se dizia inocente por ter recebido ordens, né? Mas uma pessoa que se vê imbuída de poder diante de um preso despido, acuado, torturado, e que dá prosseguimento a sessões pavorosas de tortura, não há quem mande um ser humano fazer o que ele fez e o ser humano repita isso. Então, é muito importante que se mostre de fato quem foi e não apenas o depoimento dele a uma comissão. Ele morreu antes de ser condenado. Nós temos a lei da anistia, que deixou muitos torturadores impunes, mas a sociedade tem que reconhecer as pessoas que cometeram esses crimes inafiançáveis e que nós não podemos permitir abrir qualquer brecha para que se repita. Então, maldito seja esse homem e também esse Bolsonaro que teve a coragem de fazer isso num momento de tamanha gravidade nacional. Eu queria, então, que essa moção fosse aprovada e também uma moção aí para o programa Viva Maria, né, de cumprimentando, parabenizando por ter ouvido uma das vítimas da tortura no país. Bom. Sim, liturgia do cargo. Quero saber se todos concordam com as moções propostas. Posso concordar? Queria que fosse acrescentado, que a gente lembrasse que você falou da lei da anistia, que contempla as figuras hediondas da história brasileira que fizeram isso, que são crimes inafiançáveis e seguiram impunes, e que muitos continuam impunes. Eu acho que, na nossa moção, nós poderíamos lembrar desse fato. Sim. Então, a moção, eu acho que deve não só colocar o nosso repúdio,
como também fazer o registro dos motivos pelos quais nós o repudiamos e também lamentar, né, que a lei da anistia não tenha deixado essas pessoas impunes. Isso? Exato. Tá bom. Então, estão aprovadas as moções de repúdio ao Bolsonaro, a moção de cumprimento ao Viva Maria por esse programa, de solidariedade com os familiares desaparecidos políticos, né? E também a nossa moção, a nossa recomendação à empresa com relação à cobertura mais intensiva das questões indígenas do Brasil. Muito bem. Tudo bem? Então, nós estamos aqui desde ontem pela manhã fazendo uma série de reuniões, compartilhando preocupações aí da empresa, dos trabalhadores, do Conselho Curador, sobre a situação que nós estamos vivendo e dando continuidade a trabalhos aí que vinculam aí, né, grupos de trabalho do Conselho com determinadas situações ou processos da empresa, onde nós chegamos a ter só ontem 7 reuniões com participação do Conselho, e 2 delas eu acho que devem ser especialmente relatadas aqui, que uma foi com a direção de jornalismo, uma reunião que nós viemos solicitando já faz bastante tempo, e a superintendência de agências e portal, e a outra reunião aconteceu hoje com trabalhadores, com as lideranças dos trabalhadores, da Comissão de Trabalhadores recém-eleita, dos sindicatos jornalistas, dos radialistas e representante no CONSAD. Então, eu acho que essas 2 reuniões a gente poderia estar fazendo um relato, as demais a gente pode estar trabalhando com elas mais tarde, quando fizer relato de comissões e grupos. Mas eu queria pedir, então, para começar, que o conselheiro Mário, que é coordenador da Câmara de Jornalismo, fizesse um relato da reunião com a empresa e que fosse complementado na sua fala pela conselheira Ana Fleck. Eu lembraria que nós tínhamos pedido essa reunião já há algum tempo com o Ricardo e com a Denise. Foi uma reunião produtiva em que eles colocaram questões mostrando que o momento especial que nós estamos atravessando, né? E também o fato de que muitas vezes se reclama que em determinados debates não se coloca o chamado outro lado, né? Mas ele lembrou, por exemplo, o recente debate que teve aqui no sábado, né? Que foi convidado o chamado outro lado, né? Para contrabalançar, né? O papel da mídia pública. E o outro lado não vem. E nós, inclusive, foi citado o nome do Bolívar Lamounier, que foi convidado e não atendeu o convite. Então, a recomendação que se fez no sentido de que as próximas vezes, quando foram convidados figuras como o chamado outro lado, né, e que não compareçam, que ou se põe uma cadeira vazia ou se informa para o público, ao telespectador, que foi convidado fulano de tal, mas não compareceu, que isso é importante para mostrar que há o debate, né? E o objetivo é esse da mídia pública, fazer o debate. Foi colocado também que, pelo que eu me lembro, que em momento algum se acusa que a televisão, que o jornalismo aqui seria um jornalismo oficial, o canal da Dilma, o canal do PT. Então, o Ricardo fez questão de assinalar o seguinte, que desde que ele assumiu o posto de diretor de jornalismo, em momento algum houve determinação do governo no sentido de propor isso ou aquilo. Tiveram toda a liberdade no sentido de fazer o jornalismo, e que nesse momento, no momento grave que a nação está atravessando, um momento muito especial, fez uma opção muito clara, de dar vez e voz aos setores da sociedade que não têm vez e voz nos canais comerciais, nos canais hegemônicos ainda. Não tem vez e voz, muito pelo contrário, na boa parte das vezes são criminalizados. Então, aqui está assegurado
a vez e voz aos setores da sociedade que não têm vez e voz. E isso, e diziam, e nós pelo menos eu concordo, isso não é oficialismo, isso aqui é seguir uma determinação que é importante, que é algo que a sociedade brasileira pede e não acontece nos canais comerciais, nos canais tradicionais. Então, é importante, hoje, por exemplo, o espaço público vai dar vez e voz ao João Pedro Stedley, que não tem vez e voz nos setores da mídia tradicional. Muito pelo contrário, são criminalizados, são apresentados de uma forma completamente deturpada, no sentido de fazer as cabeças da opinião pública contra eles, né? E isso aqui não é de hoje, isso aqui não é de agora, vem de anos e anos e faz parte aí eu acrescento algo aqui, faz parte de todo um esquema de tentativa de golpista, né? Vamos usar esse termo, que é midiática, judicial e parlamentar. Então, nesse sentido, o papel da mídia é muito importante, né? Nesse momento especial que nós estamos vivendo, para mostrar que há possibilidades de se contrapor a isso. E qual a melhor possibilidade disso que a gente colocou? Fazer jornalismo. E nós queremos que se faça jornalismo, né? Que se coloque o jornalismo, acima de tudo, que não vem sendo feito, de um modo geral, na mídia tradicional. Isso nós queremos. Então, nesse sentido, vamos ouvir o chamado outro lado e vamos ouvir os que têm posição de defesa, no meu entender, da legalidade democrática. Esse que está em jogo é a defesa da legalidade democrática. Bom, ouvimos o conselheiro Mário, bem posicionado aí, né? Então, vamos ouvir também sobre... Porque nós precisamos de um relato da reunião, né, também. E nós vamos ouvir também a conselheira Ana Fleck. Obrigada, Mário. Boa tarde a todos e todas. Eu acho... ainda bem que o conselho é plural, não é? Ainda bem que a gente pode concordar, discordar, fazer alguns adendos. E eu tenho uma visão um pouco diferente do conselheiro Mário, e isso não é segredo para ninguém. Eu acho que o papel da mídia pública não é ser militante. É evidente que nós estamos num momento muito grave da nação, mas eu não acho que seja uma desculpa, entre aspas, para nós fazermos um jornalismo militante. Acho que eu gostei que você disse, vamos fazer jornalismo. É isso que eu acho que todo mundo... Não. Eu estou falando. Eu que estou falando. Acho que nós temos problemas, acho que não sou só eu que temos conversado. Nós tivemos quantas reuniões hoje? Ontem? Ontem foram 7. 7. E hoje, inclusive, com representantes dos funcionários, dos trabalhadores da IBC. Então, não é uma coisa que seja uma visão particular, ou minha, ou de uma e duas pessoas. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nisso. Nós conversamos, numa reunião anterior, sobre isso. Claro que nós cobramos da IBC uma cobertura mais atuante, não é verdade, do que estava acontecendo, mas não podemos copiar a mídia privada, entre aspas, cobrindo o outro lado só. Então, eu acho que temos que manter o equilíbrio, fazer jornalismo. Eu acho que é isso que todos nós concordamos, é só isso. Agora, nós também fizemos ver ao diretor de jornalismo e à Denise que nós consideramos que o que passa essa sensação, esse entendimento de ser uma mídia oficialista, talvez seja as bancadas que estão formadas aí. As bancadas, os comentaristas, parecem sempre militantes da causa governista. Então, eu acho que a gente pode tentar contrabalançar isso chamando pessoas diferentes. Vamos dizer, chamamos e eles não vêm. Mas eu acho que pode ser uma vez. Ele não veio aquela vez, vem outra, ou vem a outra pessoa. Então, eu acho que a gente tem que cuidar disso também. E essa é a posição do Conselho.
Na outra reunião também, na anterior, o Conselho, então, cobrou uma cobertura mais atuante da cena política, especialmente, e depois saiu, o Conselho que está bancando isso. O Conselho pediu para a gente cobrir o governo, o Conselho pediu para... Não foi isso que nós pedimos. Nós pedimos uma atuação jornalística, foi isso. Então, essa é a minha... Você vai falar depois, calma. É? A empresa querendo se manifestar. Pode continuar. Bom, depois ele... É o Ricardo? Eu não estou enxergando. Tem a palavra depois, tá? Oi, querido. Não, mas ainda Não, eu falei oi, querido. nós vamos ouvir o relato dos trabalhadores. É isso. Então, assim, vamos deixar muito claro, não foi isso que o Conselho pediu. E eu acho que essa posição, por exemplo, dos funcionários, a gente tem que levar em conta também. Eles não estariam falando isso à toa. Né? Mas, já passo a palavra para você. Era isso que eu tinha que dizer. Acho que nós temos que fazer jornalismo. Só um instantinho. Não estou dizendo... Só um pouquinho. Eu só não estou dizendo que o jornalismo do ABC não possa assumir uma posição editorial, vamos dizer. Isso é uma coisa. Agora, copiar a mídia privada e fazer a mesma coisa ao contrário, eu acho que não é o papel da IBC. Tá, eu queria aprovar um encaminhamento aqui, porque vários conselheiros estão se inscrevendo, inclusive o diretor de jornalismo. Porém, nós gostaríamos de fazer o seguinte: nós temos o relato, quer dizer, apesar de ter entrado no debate, nós temos o relato das reuniões, vamos ouvir o relato da reunião com os trabalhadores, o relato da ouvidoria sobre a cobertura e abrir o debate para fazer encaminhamentos. Se as conselheiras e conselheiros concordarem, nós seguimos dessa forma, porque aí nós temos todos os subsídios e fazemos o debate. Sem problema. Eu queria só que no relato a gente propôs alguns encaminhamentos. Eu para outra pessoa, mas eu cheguei tarde na minha reunião, assim, eu não peguei desde o começo. Então, se alguém puder fazer um relato mais fidedigno, eu agradeço, Rita. Eu gostaria de falar sobre a pauta, que é o primeiro item da nossa reunião hoje. Depois, naturalmente, entraremos nisso. É possível? Bom, muito bem. Boa tarde a todos os conselheiros. Gostaria de parabenizar as primeiras palavras da presidente, quando ela se referiu com muita convicção, com muita categoria, sobre o momento político atual que estamos vivendo. Realmente acho que isso foi muito importante, sendo ela presidente da empresa. Sobre a pauta, eu deveria dizer 2 ou 3 linhas sem tomar muito tempo. Nós tínhamos antigamente aqui na pauta, no tempo do secretário Guilherme, e sugiro que continue, lá no finalzinho, fique de olho. E eu quero falar, antes que nós comecemos a discutir problemas mais profundos, no fique de olho para lembrar algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, acho que deveria constar do fique de olho aqui o Dia Nacional do Índio. E, nesse sentido, também saúdo as palavras da presidente sobre a nossa Matsá. Vou até me referir a ela, eu conheço um pouco em dialeto guarani. Pirebebuí, Curupaiti, Acostanhu, Cunhataiporã, Matsá. Bom. Pode traduzir para nós? Pode traduzir para nós? Menina bonita, Cunhaporã é moça bonita, Matsá é uma moça bonita que vem de uma tribo que não é a tribo Guarani, que se situa nas margens do rio que eles chamam Curupaiti. Mais ou menos isso. Bom, voltando ao fique de olho, eu devo dizer também, aqui já observando sobre o pronunciamento da presidenta, que não é a primeira vez que a mídia toma uma posição golpista no Brasil, a mídia tradicional. Em 1954, eu tinha 10 anos de idade e fui assistir, lá no Palácio do Catete, aos funerais do presidente Getúlio Vargas. Não pude entrar lá devido à multidão que lá se aglomerava. A mídia fez uma campanha tremenda, dirigida por Carlos Lacerda, e fez a cabeça
dos golpistas contra o presidente Vargas, que acabou tirando a própria vida e saiu da vida para entrar na história. No caso do presidente João Goulart, em 1964, mais recente, eu já tinha 24 anos, estava em Porto Alegre, creio até que o Paulo Totti também, nessa ocasião, estávamos lá na última hora. A mídia havia feito uma campanha imensa, como hoje, contra o presidente eleito. Naquela época não se deu ao Jango sequer a defesa dele se defender. E deram um golpe de Estado muito parecido com o de hoje. A elite brasileira não admite que alguém que seja representante do povo realmente assuma o poder e faça leis em benefício do povo e não em benefício da elite. Bom, quero lembrar também que o Fique de Olho deveria ter se referido, e aí vai uma sugestão ao jornalismo, nós estamos agora nesse final de mês, além do Dia do Índio, dia 19, hoje, temos no dia 21 o dia do nosso herói esquartejado da independência, José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes. E é importante que se lembre essa data, porque ele é um herói do povo brasileiro, o maior herói do povo brasileiro, talvez. Nesse final de mês também, o Brasil se consagrou nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo, que hoje volta, inclusive, à Europa a se manifestar, vendo a Batalha de Montese, onde morreram 400 bravos pracinhas, homens do povo, conscritos, que lá deixaram suas vidas no final do mês de abril e conseguiram a rendição da 148ª Divisão nazista, que entregou 14 mil homens de todas as armas. Então, termino dizendo isso, que essa observação, fique de olho, é necessária para a gente também falar dos grandes acontecimentos. Depois, então, me permitam a liberdade de ter citado isso, mas acho que, para começar, seria importante, antes que se estabeleça um debate mais profundo. Agora, já digo desde já que concordo, embora não tenha vindo à reunião, mas com 51 anos de jornalismo que tenho nas costas, com as palavras do conselheiro Mário, que nós devemos, sim, representar o outro lado, não os dois lados exatamente. Nós devemos contraditar a imprensa golpista, midiática, manipuladora, dinheirista, que tomou conta das mentes e das almas, dos corações dos brasileiros através de um massacre diário de notícias deturpadas. E nós devemos mostrar como nos últimos dias vem fazendo, e por isso mesmo a nossa audiência vem aumentando muito, e um dos objetivos dessa empresa, que é uma empresa de comunicação, é ter audiência. Então, eu parabenizo o jornalismo por mostrar, e pelos nossos entrevistadores, por mostrar o lado que é o lado de defesa dos interesses sagrados do povo e da pátria brasileira. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro. O Fique de Olho voltará à pauta nas próximas reuniões. Tá bom? Bom, eu queria pedir, então, à conselheira Kemi para fazer o relato da reunião com os trabalhadores, depois o relato da ouvidoria, e aí nós vamos abrir, então, aos debates e propostas de encaminhamentos. Foram feitas na reunião também algumas propostas de encaminhamento, mas nós podemos voltar a elas quando abrirmos o debate e ouvirmos as opiniões das e dos conselheiros. Bom, muitos funcionários, muitos companheiros, colegas têm me procurado, procurado o Edivaldo, os representantes dos funcionários, em todas as representações que nós temos, para relatar uma preocupação muito grande com essa cobertura que tem sido feita dos atos dessa crise política toda. E a maioria dos nossos colegas tem realmente demonstrado que está desequilibrado, que, principalmente na televisão, né? A gente está falando da cobertura mais da televisão mesmo, que tem sido tendenciosa e, em termos até de tempo, a gente fez um levantamento do tempo de transmissão ao vivo de manifestações. A favor do impeachment deu 2 horas e 33 minutos, e contra o impeachment foram 12 horas e 20 minutos nesse período. Então, foram algumas questões, enfim, de cortar a programação ao vivo para ficar transmitindo só o ato. Isso eu não considero que seja jornalismo puramente, porque era só um ato, não tinha um repórter explicando, não tinha um comentarista ali fazendo uma análise daquela situação. Inclusive, em questões importantes foram cortadas, por exemplo, no dia que a comissão da Câmara estava decidindo lá se aprovava ou não a admissibilidade do impeachment, essa discussão na Câmara foi cortada e foi passado para o Rio de Janeiro, onde estava tendo um ato dos artistas
contra o impeachment e ficou o tempo inteiro. Ali ficaram horas e mais horas passando esse ato ao vivo. Era o Chico Buarque. Mas o Chico Buarque falou 1 minuto. Eu estava lá e eu gravei. Ele falou 1 minuto. Ele é um nome nacional estimado pela população brasileira e respeitado mundialmente. Não, vamos ouvir, Tá, vamos só ouvir a continuando conselheira. aqui a questão. Eu concordo que a gente tem que ser o outro lado, mostrar o outro lado. Eu acho que a gente não tem sido exatamente um contraponto à Globo, porque eu considero que a gente não manipula as informações como a Globo faz. A gente mostra bastante mais um lado do que o outro. E nos VTs a gente tem conseguido até manter um certo equilíbrio no jornal em si. Mas quando vai para as bancadas e para as coberturas ao vivo, tem sido muito desproporcional. O tempo e os comentários também. Nossos comentaristas estão todos sempre bem a favor, inclusive uns muito exaltados, assim, que é difícil até de entender como é que se mantém na empresa uma pessoa com tanta parcialidade em todos os programas que ele apresenta. Que mais? Então, hoje de manhã a gente teve uma reunião por conta dessas preocupações que eu tenho demonstrado para a nossa presidenta Rita. A gente conseguiu marcar uma reunião, participaram 2 representantes da Comissão de Empregados, que foi eleita semana passada, o Pedro e a Cariane, aqui de Brasília, participaram da reunião, trouxeram esses relatos. Também participaram o Jonas, pelo Sindicato dos Jornalistas, e o Carlinhos, pelo Sindicato dos Radialistas, mas o Edivaldo Quaio, que é o nosso representante no Conselho de Administração, trazendo todas essas preocupações, enfim, que a gente colocou, né? Por exemplo, o ato dos juristas a favor contra o impeachment, né, a favor do governo, a gente transmitiu ao vivo, e o ato dos juristas que fizeram o pedido, né, com a Janaína Pascoal, a gente não foi lá, não cobriu, não transmitiu. E, inclusive, o discurso da Janaína Pascoal, ali, se tivesse sido mostrado ao vivo, ela mesma, pela própria atitude dela, se desmonta ali a falta de argumentos, né, que ela poderia ter colocado isso assim, não precisa nem falar, eles falam por si. Enfim, foi mais ou menos isso que a gente trouxe, discutiu com o Conselho e fizemos alguns encaminhamentos, né, de pedir o comitê editorial, fazer algumas mudanças e recomendações para tentar equilibrar um pouco mais e colocar também os concursados na bancada para ajudar nas entrevistas, nos programas que tem muitos convidados, para poder contribuir um pouco mais, porque os nossos funcionários concursados, eles têm uma visão muito clara do que é a comunicação pública e do que é o jornalismo, de ter uma certa isenção, coisa que muitos comentaristas nossos realmente nem tentam fazer esse tipo de equilíbrio, né? E os jornalistas que a gente vê contratados também muitas vezes exageram, os nossos apresentadores e até repórteres que são PJ. Enfim, a gente tende a ver um pouco mais de parcialidade nessas questões. Inclusive, no domingo, a gente teve a apresentadora e o apresentador de vermelho, num momento tão tenso e tão díspares de coisas. Enfim, poder pode usar vermelho, mas numa situação dessa tem um simbolismo muito forte na televisão. Enfim, sim, eu sei. Eu estou de rosa, não, eu estou de rosa. Hoje eu não estou apresentando um jornal que tenta mostrar todos os lados do Brasil. Gente, vamos ouvir a conselheira. Foi feito o segundo relato, também os encaminhamentos não foram apresentados, vamos deixar para o final. Vamos ouvir, então, o Tiago Severino, é esse? Tiago é ouvidor adjunto, isso? Tiago. Isso, eu sou ouvidor adjunto da TV Brasil. Uhum. Pode se apresentar, por favor, e tocar o... esse então, pode falar. Boa tarde, senhoras e senhores conselheiros. A nossa ouvidora, Josete, ela está numa viagem e me pediu para fazer a apresentação do relatório da ouvidoria deste mês de março. Um mês complicado para o noticiário, em termos do volume de fatos e pautas, principalmente relativos ao noticiário político, né? A editoria política. Eu vou pedir o pessoal para colocar um PowerPoint, um slide. O slide é basicamente as informações que já tem dentro do relatório, simplesmente para nós ilustrarmos essa nossa conversa. O slide.
Bem, para começar, nós recebemos uma análise, o slide 2. Nós recebemos um comentário de uma telespectadora que questiona o posicionamento do Repórter Brasil depois da condução coercitiva do ex-presidente Lula. Slide 2. Segundo ela, depois desse momento, ela disse que nunca conseguiu entender muito bem a linha editorial da TV Brasil, mas diz que, na visão dela, depois da condução coercitiva, o jornal teria tomado uma postura mais pró-governo. É o que ela diz. E critica muito a edição do dia 10 de março. Segundo ela, houve parcialidade por parte do apresentador e dos comentaristas na forma que o assunto político, né, toda a questão relativa à Lava Jato, daquele momento, foi mencionado. Esse comentário dela está descrito na página 9 do relatório. Nós fizemos análise dessa edição do Repórter Brasil e percebemos realmente uma certa parcialidade nas intervenções do apresentador. As falas são muito longas, as perguntas elas têm um direcionamento político notório. Há uma nota também que foi dada no jornal sobre a juíza que recebeu a denúncia do Ministério Público de São Paulo contra o ex-presidente Lula. E a nota já apresenta a juíza como uma pessoa que cometeu um erro. Ou seja, já utilizando, inclusive, as próprias palavras da telespectadora, seria uma forma de retirar a importância da juíza daquele caso, ou seja, mostrar que ela é uma pessoa desqualificada para aquele caso. Nós concordamos nesses dois posicionamentos com ela a partir daquilo que nós observamos nessa edição do Repórter Brasil. Slide 3. Bem, essa outra análise, a cobertura das manifestações do dia 13, ela inicia a série de análises que nós fizemos das coberturas. 13, 17, que foi aquele ato na Faculdade de Direito, 18 e 31. O relatório tem pontualmente tudo aquilo que nós observamos, nós separamos por tópicos, de modo a tornar isso mais claro. Inclusive, há no anexo do relatório uma análise geral que a ouvidoria fez sobre essa percepção da cobertura das manifestações. Isso está nas páginas finais do relatório e serve até para se ter uma ideia do contexto geral. Em relação à cobertura do dia 13, o que nós podemos pontuar aí de aspectos principais é, primeiro, um erro, os erros técnicos e operacionais, de entrada de repórteres, do posicionamento que o repórter que estava no Rio de Janeiro, o local onde ele estava, que desfavorecia completamente mostrar a mobilização que havia naquele momento, porque enquanto a manifestação estava em um local, ele estava em um local completamente diferente, que não permitia para o telespectador saber a dimensão daquele ato. Só mais ao longo da tarde que nós conseguimos, nós telespectadores, né, conseguimos ter uma ideia da dimensão da manifestação. Um outro ponto que merece ser observado nessa data é uma busca de um fato sem relevância, né, em detrimento dos discursos que eram feitos na esplanada dos ministérios. A repórter entrou ao vivo da esplanada e mostrou crianças brincando no gramado do Congresso, em uma bandeira, fazendo a bandeira de escorregador, enquanto havia um carro de som com o deputado Jair Bolsonaro fazendo um discurso que nós sabemos qual é, né? O modo do discurso dele. E, por fim, uma insistência nas perguntas, nesse momento, sobre a capacidade de reação da esquerda, assim, quase como um agendamento. E como é que vai ser a próxima manifestação? O que nós podemos esperar? Tem que ter muita gente, porque tem que ter uma resposta. Então, uma certa insistência nesse aspecto que incomoda um pouco. Bem, o slide 4, por favor. Essa análise, Repórter Brasil comete erros em uma edição problemática. A gente fez uma análise do conteúdo político também dessa edição, Repórter Brasil Noite, é bom citar, tanto nessa análise quanto na outra é a edição noturna do Repórter Brasil.
Esse trechinho que está embaixo, cumpre aqui ressalvar que não há nenhum indício nos diálogos ou fora deles. Esse aí é um trecho do despacho do juiz Sérgio Moro, quando ele liberou os grampos que havia conversa entre o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma Rousseff. Bem, esse trecho foi utilizado em uma matéria do Repórter Brasil para dizer que não teria sido encontrado nos diálogos entre a presidenta e o ex-presidente nada inapropriado. Só que o contexto correto, o contexto original, o juiz Sérgio Moro diz que não há nada, não consegue detectar que o Ministério Público e o Poder Judiciário tenham incorrido em qualquer impropriedade sobre uma suposta influência política. Para tornar mais claro, o juiz ele dizia que o Poder Judiciário e o Ministério Público, apesar da suposta tentativa de influência do governo influenciar as decisões, não teriam praticado nada incorreto. Só que isso foi retirado do contexto e utilizado como se as atitudes do ex-presidente e da presidenta não fossem corretas. Então, foi uma frase completamente retirada de contexto e, inclusive, fora até dos personagens que ela se refere, para usar de uma maneira deturpada. Próximo. Me dá uma parte aqui. Quero lembrar que o juiz Sérgio Moro pediu desculpas ao STF por ter tomado aquela atitude precipitada, isso é público e notório, a imprensa publicou, e cometendo um erro, segundo ele próprio, e de divulgar depois que já havia sido vencido o prazo. E, a partir dali, o meritíssimo ministro Zavascki avocou todo o processo ao STF. Slide 5, por favor. Bem, nas manifestações do dia 17 e 18, 17 porque tem um ato foi o ato na Faculdade de Direito, em São Paulo. Nós também começamos a analisar desde o Repórter Brasil Tarde, as edições do Notícia Agora, até a cobertura do ato propriamente. A cobertura do Repórter Brasil Tarde foi uma cobertura, assim, digamos, exemplar, assim, uma cobertura muito boa, porque foi no dia que houve a suspensão da nomeação do ex-presidente Lula, as informações, os fatos aconteciam ali, ainda durante o final da manhã, início da tarde. Então o Repórter Brasil conseguiu dar as notícias no momento as notícias no momento que elas aconteciam. Então foi um jornal, realmente um jornal muito bom, em termos editoriais, em termos de cobertura, com informações daqui de Brasília, do Rio de Janeiro. Em relação ao Notícia Agora, o que preocupa é que a utilização da expressão ilegal para definir a divulgação dos grampos do juiz Sérgio Moro. Como o conselheiro falou, o próprio juiz já pediu desculpas ao STF por ter divulgado aqueles grampos. Porém, isso aí aconteceu no dia 17 de março, ou seja, havia inclusive uma dúvida dos juristas se a divulgação dos grampos era uma divulgação realmente ilegal ou não. Mas o texto da apresentação já garantia que a atitude de Sérgio Moro foi ilegal. Estava certo. O clamor da sociedade também, Estava certo. A sociedade estava revoltada com o absurdo que estava acontecendo na mídia brasileira. Então a percepção da imprensa também vai aí. Era tão absurdo que eu não posso mais nem pedir desculpa em casa. Quando eu peço por alguma coisa, falar, mas Moro também pediu. É absurdo, a gente está vivendo um absurdo. Acho que a gente tem que pensar isso aqui como um momento de um golpe que está acontecendo no país. E a gente não pode ficar tão com a mão assim, limpa no éter, no álcool, porque está acontecendo um absurdo no país. A imprensa internacional está assustada com o que está acontecendo no país. Eu concordo com tudo que o senhor disse, mas o que nós temos que entender é o seguinte, é no momento que isso aconteceu. A nossa análise foi feita naquele instante. Nossa análise foi feita naquele instante. Naquele instante, havia juristas, advogados, que tinham dúvidas sobre isso.
E, naquele momento, o Notícia Agora já se posicionou dessa forma. Só um instantinho. Eu não sei quantos slides a gente tem. São 11 apenas. Então, mas a gente tem... Eram 15 minutos para a ouvidoria, por isso eu vou pedir para ninguém interromper, porque a gente tem mais 5 minutos. Você consegue acelerar para a gente? Claro. Tá bom. Então, não vamos interromper, porque em seguida nós vamos entrar no debate e nas opiniões daí dos conselheiros, mas você pode continuar. Sim, então tem análise também, nesse texto tem análise da transmissão do ato ao vivo de São Paulo, né? A transmissão, nós consideramos que é uma transmissão válida, que é uma cobertura válida. O que incomoda nessa transmissão foi porque ela começou, digamos assim, muito cedo, né? Então havia ainda aquela coisa de preparar a sala, enfim. Então, para o telespectador, isso é ruim, porque isso desmobiliza a audiência. Mas a cobertura é uma cobertura válida, sim. No dia 18, 2 aspectos que nós consideramos que são importantes de pontuar. Primeiro, uma selfie de um comentarista no estúdio. O plantão mostrou as imagens de Brasília e... Quando a imagem retornou para o estúdio, um dos comentaristas estava com o celular, fazendo um selfie com o telão no fundo. Parece uma coisa simples, sem valor, mas isso demonstra uma falta de zelo e de cuidado com a transmissão. Com a transmissão ao vivo exige uma certa postura de vídeo, enfim. Isso é algo que mostra uma falta de zelo em estar no ar. E uma ênfase inadequada na leitura de uma nota que foi dada da suspensão daquela liminar que proibia o ex-presidente Lula de tomar posse, né? Foi dada uma ênfase inadequada em algumas frases ou expressões como se o jornalista quisesse reafirmar que o ex-presidente Lula podia, sim, tomar posse. Bem, eu só gostaria de pontuar o seguinte: nós da ouvidoria, nós analisamos apenas o conteúdo jornalístico. O fato político, mesmo que a gente tenha as nossas opiniões pessoais, nós nos abstemos disso para observar aquilo que foi colocado na tela. Próximo slide. Nós fizemos também análise do Caminhos da Reportagem, uma análise de uma edição especial que tratou sobre as manifestações. Nós consideramos que foi uma edição primorosa, como o Caminhos da Reportagem, como é praxe do Caminho da Reportagem. Houve uma discussão importante sobre a polarização política no país, diversos segmentos sociais, diversas pessoas que estão envolvidas, tanto de um lado quanto do outro, foram entrevistadas. Então, foi uma edição primorosa, como é sempre de praxe do Caminhos. Próximo slide. Essa é uma análise também sobre um especial da Agência Brasil, da Operação Lava Jato, dos 2 anos da Operação Lava Jato, também um trabalho de pesquisa bem feito, com a linha do tempo, que é possível que o usuário, o leitor, consiga entender todo o desdobramento da cobertura. O que nós pontuamos aí, talvez, é simplesmente uma dificuldade de acesso para o usuário conseguir acessar algumas informações, mas em nada tira o mérito do trabalho de pesquisa que foi feito. Próximo slide. Essa é uma matéria relativa a uma declaração de um deputado federal do Rio de Janeiro que fez um pedido de impeachment, que iria fazer o pedido de impeachment do ministro do STF, o Gilmar Mendes. A matéria, basicamente, as informações são informações das declarações do deputado, não tem o argumento jurídico em si. Então, faltou nessa matéria esses elementos, né? Em que se embasa qual a fundamentação para esse pedido de impeachment? É algo que faltou a matéria responder e que torna difícil a compreensão do assunto para o leitor leigo. Próximo slide. Bem, no sistema de rádios, nós identificamos um problema na transmissão da missa do dia 13 de março. O padre, que fazia a celebração, fez uma espécie de convocação dos ouvintes para participar da manifestação, algo que é completamente inapropriado e fora da proposta de um programa religioso. E, ao final da missa, ele, inclusive, usa uma passagem bíblica como se fosse para estimular o ouvinte
a militar contra o governo. Né? Ele diz mais ou menos assim: assim como o povo que persistiu 40 anos no deserto, nós precisamos também persistir na libertação, enfim, algo desse gênero, ou seja, completamente inadequado e fora da proposta. Só complementando isso, nós também identificamos um problema semelhante numa edição de um programa que vai ao ar na TV Brasil, chamado Reencontro. A edição, não está no relatório que isso se refere ao mês de abril. Um deputado federal do Rio de Janeiro, que também é pastor, fez aí um discurso favorável ao impeachment dentro desse programa religioso. Não está nesse relatório de março, porque aconteceu no dia 10 de abril, então seguramente tem no próximo relatório, ou seja, fora da proposta do que deve ser um programa religioso. Próximo slide. Bem, nesse item engenharia sem condições de trabalho, é uma preocupação muito grande que a ouvidoria tem em relação à distribuição de sinal dos nossos veículos. Né? A MEC FM, uma emissora importante dentro do Rio de Janeiro, ela recebeu uma mensagem de um ouvinte que questionou porque ele não conseguia ouvir há vários dias a MEC FM. Nós questionamos a área, enviamos a mensagem para a área, e a resposta da área dizia que eles estavam operando abaixo da capacidade por problemas no transmissor. E a MEC FM é uma emissora que nós temos uma preocupação com ela, porque regularmente nós recebemos mensagens de ouvintes insatisfeitos com a qualidade do sinal. Bem, eu acho que... Próximo, acho que... Para concluir, essa é uma pesquisa que nós fizemos da TV Brasil. Nós fazemos pesquisas regulares sobre cada um dos veículos, para nós sabermos como a pessoa que entra em contato com a ouvidoria, como que ela percebe os veículos, enfim. Porque, em geral, as pessoas entram em contato para para informar algo muito localizado, né? Para fazer uma reclamação de sinal, para enviar um comentário sobre um programa. Então, a gente mantém tem interesse em manter essa comunicação direta com o nosso demandante. Então, fizemos uma análise, uma pesquisa qualitativa sobre a programação, o resultado foi bastante positivo. Os telespectadores validaram de maneira bastante positiva a programação da emissora, avaliaram mais da metade das avaliações diz respeito a bom ou muito bom, como avaliação da qualidade da programação. O detalhamento da pesquisa está dentro do relatório e já está publicado também na página da ouvidoria. Para concluir, a parte final do relatório tem as manifestações do público, as colunas da ouvidoria e a resposta da ouvidoria sobre a falta dos programas, que também é uma preocupação nossa. Tá. É isso. Tá, muito obrigada. Nós vamos abrir aqui o debate. Nós temos relatos de 2 reuniões e o relatório da ouvidoria, todos em cima do tema da cobertura jornalística. Então, está aberta a palavra aos conselheiros e conselheiras. A Rosane Bertotti foi a primeira. Isso. E aí podem fazer comentários sobre qualquer uma das informações que foram passadas aqui, tá bom? Bom, boa tarde a todos e todas. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que é importante a gente ter reunião dos grupos, é importante a gente ter reunião das câmaras, é importante a gente ter mais reunião. Acho que isso nos alimenta e prepara sempre melhor as nossas discussões. Agora, elas são reunião de grupo, não são posição do conselho. Então, elas são... Não, é que, às vezes, não, porque isso tem que ficar claro. Isso é só uma reunião do grupo. Só é posição de conselho quando passa por esse espaço. Então, acho que... Só estou querendo registrar isso, porque algumas falas, quando foram apresentadas aqui, eu tenho a certeza que não tiveram esta intenção. Mas, essa é a posição do conselho. Não é a posição do conselho. É posição daquele determinado grupo que discutiu, passa a ser posição do conselho quando a gente levar para o pleno. Então, essa é uma coisa que precisa ficar claro para nós, porque senão a gente cria conflitos entre nós. Eu não tenho dúvida nenhuma que não teve essa intenção, mas eu acho que a gente precisa ficar claro. Então, essa é a primeira questão que eu queria estabelecer.
A segunda questão que eu queria dizer, que na última reunião, nós tivemos aqui um grande debate sobre o papel e a cobertura e a ação jornalística. No dia seguinte, pós a reunião, eu entro na Agência Brasil e vejo uma matéria um tanto escabrosa, exatamente ao contrário do que o Conselho tinha dito. Já mandei irritada no Conselho, para que serviu a nossa reunião de ontem? Para nada. Né? Eu mandei esse informe, né? E tal, vários conselheiros se manifestaram. Por que eu estou usando este exemplo? Eu, pelas agendas e pela correria que tem tido no último período, eu não tenho conseguido acompanhar os programas de bancada, muito pouco. Mas eu tenho conseguido acompanhar mais o Repórter Brasil. E quero dizer aqui, que se o Repórter Brasil, a ação do jornalismo, tivesse feito o que tem feito no último período, nós teríamos aumentado, com certeza, o nosso número de audiência. Quero parabenizar o papel do Repórter Brasil, que tem se colocado e tem... Porque aqui não trata-se de uma questão do lado A ou do lado B. Aqui trata-se de uma questão da democracia. E nós estamos numa comunicação... Aqui é um espaço de comunicação pública. Não é mostrar se o projeto A ou o projeto B é diferente. Nós não estamos falando aqui... aqui é uma questão de golpe, é uma questão de democracia. E esse é o papel da comunicação pública. Então, eu quero parabenizar o Repórter Brasil por suas ações e a forma que tem se comportado e tem atuado na questão do Repórter Brasil. Então, essa é a primeira questão que eu quero dizer. E isso tem demonstrado, porque, assim, aqui não é uma questão... se nós fôssemos falar aqui do que é o papel do governo da presidente Dilma, eu ia fazer umas 10, ia ficar falando 1 hora de problemas que eu acho que tem. Mas aqui não se trata de problemas, se trata de uma questão de Estado, de papel de Estado, de democracia que está em jogo. E, para mim, está correto, sim, o papel da comunicação pública fazer esse debate e tem se mostrado como que a gente tem feito. Discordo veementemente dessa coisa da cor da roupa, veementemente. Então, eu estou de amarelo hoje, tá, gente? Não sei por que eu botei amarelo. Aliás, acho que sei, porque era o que estava na minha mochila. Na hora de montar, né? Então, isso significa o quê? Porque eu estou de amarelo. Gente, isso, para mim, é uma coisa de entrar na onda daquilo que é contra a forma de se expressar e a liberdade de expressão. Então, discordo veementemente. No que diz respeito à questão do programa do dia 10 de março, da questão dos grampos, os jornalistas tinham a Constituição e a lei brasileira para se garantir, eles não falaram nada de errado. Eles falaram que está garantido na Constituição brasileira. Ou foi ou não foi crime a questão dos grampos? Isso está escrito na Constituição. Eu, que sou agricultora, sei. Imagine um jurista, imagine um advogado. Então, eu acho que eles falaram desta forma, eles não falaram só por defender algo ou não. Falaram baseado numa questão. Então, nesse sentido, eu quero me somar e parabenizar o trabalho que tem feito. Eu acho que tem que continuar firme, fazendo debate, fazendo jornalismo, e ouvindo... Porque, assim, ontem mesmo, eu vi lá, o Repórter Brasil mostrava manifestações em todo o país. Lado A, botava manifestação dos vermelhos e dos amarelos. Né? Já que estamos falando em cor. Né? Então, eu acho que a gente precisa cuidar, porque nós não estamos no momento aqui de discutir... é democracia, gente. É a nossa Constituição brasileira que está em jogo. Então, eu acho que quero parabenizar nesse sentido. A outra coisa, eu acho que sempre que possível, a gente tem que ampliar mais o nosso escopo de comentarista, mais o nosso escopo, e eu acho que tem possibilidades de aumentar. Nesse sentido, eu acho que a gente pode trabalhar com quem olha como foi importante aquela matéria que foi ontem sobre a pesquisa que foi feita no Repórter Brasil ontem à noite. Porque mostrou com dados, mostrou com pesquisa, mostrou com fonte, mostrou com realidade. Então, eu acho que uma das coisas que a gente poderia
aprimorar nesse sentido é buscar também comentaristas que possam trabalhar mais cientificamente falando. Então, que eu acho que tem possibilidade, acho que tem pessoas que fariam esse debate, então eu acho que essa a sugestão que eu faço. Joelzito, sua vez. Tá. Paula? Ele quer falar depois. Não, só eu queria parabenizar. Eu acho que eu dirigi a TV Educativa durante 8 anos e parece que todos os repórteres são formados pela mídia privada. Eles acostumam a fazer o jogo da mídia privada. Você precisa, na própria TV pública, reeducar as pessoas, reeducar uma ideia de pegar os dois pensamentos, os dois lados da questão, porque a mídia comercial ela trabalha só com o que é do interesse da mídia comercial. E a gente levantou aqui no último dia, na última reunião do Conselho, a necessidade de que a TV Brasil fosse para a rua. A TV Brasil aproveitasse um momento onde a comunicação estava sendo pautada pela sociedade, que geralmente não é pautada, e aproveitasse essa oportunidade para mostrar uma certa relevância do seu papel de comunicação pública, e isso aconteceu. Todas as vezes que o jornalismo do IRDEB ficava muito governamental, eu descia, conversava com o coordenador, conversava com jornalistas. No outro dia, eles erravam a mão contra o governo. No outro dia, ficava muito governamental. Então, é normal que, em algum momento, a TV Brasil tenha se entusiasmado, tenha passado do tom em uma cobertura ou outra, mas eu acho que o saldo foi muito positivo. Eu não sei como isso se mediu em Ibope, mas se mediu na rede, a sociedade reconheceu a TV pública, reconheceu a TV Brasil, porque é um clamor, de fato, a sociedade está vendo o que está sendo vazado, a forma como está sendo a estratégia colocada, porque não é a primeira vez no Brasil que isso está sendo colocado, já foi dito aqui hoje. Já aconteceu com Getúlio, já aconteceu com Jango, e acontece cotidianamente a mídia privada amassando a realidade para dar uma visão muito superficial, sempre não contextualizada, sem um olhar crítico, sem ponto de vista do outro lado, e é difícil, às vezes, para a mídia pública se estabelecer dentro desse processo. Eu acho que foi importante ter ido para a rua, deu um oxigênio para toda a sociedade, foi reconhecido pela rede social, ou seja, os mídia-livristas, que têm um papel fundamental na construção da comunicação pública no Brasil, reconheceram a comunicação pública, e isso foi muito legal, porque passou a ser, ligue para a TV Brasil, ligue, isso é uma oportunidade imensa para essa instituição como um todo. Eu acho que os funcionários devem ficar também atentos a isso, devem cobrar, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque o momento é muito grave, e desculpe ter te interrompido na sua fala, mas é porque realmente há um clamor de ver as coisas vazarem diretamente para uma mídia específica, e a sociedade ficar sem armas nenhuma para se reconhecer, para dialogar e tal. A violência que está acontecendo é muito grande e ela está se dando prioritariamente na comunicação. Então, a TV Brasil tem um papel aí difícil, bem-vindo, Pedro Varone, difícil, mas eu acho que é momento de parabenizar a oportunidade, o que aconteceu e como foi colocado. Acho que o Brasil viveu domingo, entre outras coisas, vamos falar de televisão, uma das maiores transmissões de comunicação pública dos últimos tempos. Durante 6 horas, a gente pôde ter uma transmissão de comunicação pública, né? E a gente pôde ver a face horrenda do poder, do Congresso, de quais são os verdadeiros motivos para aquelas pessoas estarem ali. E eu acho que é um momento muito forte que a gente deve continuar nessa, corrigir o que está sendo falado pela ouvidoria, corrigir os erros do jornalismo, a direção tem que ter muita esperteza para fazer o andamento dessa questão, a gente tem que lutar por essa instituição, mesmo diante de que esse golpe seja confirmado, a instituição precisa acontecer e a gente sabe que ela corre risco, porque pelo menos o ministério que eu trabalho corre risco e já foi anunciado. E acredito que outras instituições que tangem o democrático, que tangem o pensamento crítico, que tangem a contextualização dos fatos na sociedade, também estejam nessa eminência. Então, eu acho que uma coisa é... Eu recebi hoje um texto de um amigo no Zap que falava exatamente isso. Eu não brigo com nenhum amigo por questões políticas.
Mas ser racista, ser homofóbico, pregar tortura, pregar a morte de pessoas, essas pessoas a gente está dispensando. Então, eu acho que a gente tem que avançar na comunicação pública, continuar mantendo viva essa chama e corrigindo os possíveis erros de um lado e de outro que a gente possa estar cometendo, porque a gente não aprendeu ainda a fazer. A gente está aprendendo a fazer a TV Brasil, aprendendo a fazer a EBC, aprendendo a fazer a comunicação pública no Brasil, e eu acho que os erros devem ser bem secundarizados pelo grau de importância que teve a cobertura e a relevância que ganhou nesses últimos 15 dias, 20 dias, em comparação com anos. Comparação com anos. A sociedade passou a reconhecer a TV Brasil. Então, parabéns à EBC, à TV Brasil, a todos que colaboraram e os que erraram, porque quem faz, erra. Bom, eu queria fazer uns comentários sobre o relatório da ouvidoria e depois um comentário de ordem mais geral. O primeiro comentário que eu queria fazer é uma coisa que eu já mencionei aqui. Eu acho que o relatório da ouvidoria é tão importante que ele não pode... que nós, conselheiros, não podemos tomar conhecimento dele aqui no plenário, né? Eu sei que ele é enviado, porque eu recebo, mas, pelo menos para pessoas da minha geração, é muito complicado você ler um relatório de 72 páginas na página do computador. Então, a minha sugestão é que os relatórios da ouvidoria, que devem ser lidos, analisados, e que a gente deve se preparar para discutir aqui, além da apresentação da ouvidoria, que eles sejam enviados para aqueles que, como eu, precisam da versão impressa, de forma impressa antes da reunião, tão logo eles sejam divulgados. Eu acho que é claro que não precisa de se repetir a impressão para que, quando a gente chegue aqui, ela esteja aqui na nossa pasta. Quer dizer, uma coisa seria substituída pela outra, para dar mais tempo para você analisar, etc. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é com relação à observação aqui do relatório, que, por coincidência, é a primeira análise que aparece, viu, Tiago? Essa quando o cliente tem razão, que se refere à telespectadora Mônica Moreira Miller, que faz uma crítica da defesa do PT e do ex-presidente Lula. No dia anterior, 2 dias antes, no dia 8 de março, o mesmo Repórter Brasil, das 7 horas da manhã, na abertura, o repórter Vitor Ribeiro, ele foi objeto de uma reclamação específica aqui para a EBC, que circulou nas listas aqui de Brasília, que estão no Jornal Popular, e foi assim que eu recebi, assinada pelo Iraê Sassi. Eu não sei se outros conselheiros viram, mas foi uma correspondência grande. Eu cheguei a comentar, inclusive, pessoalmente com a Josete sobre isso. E ele reclama eu vou ler o primeiro parágrafo da carta que ele mandou para a ouvidoria. A ouvidoria respondeu com aquela carta formal: recebemos e vamos tomar providência, mas até uns 2 dias atrás eu fiz contato por causa da nossa reunião de hoje e não havia outra resposta. Ele faz a reclamação inversa. Fala: com indignação, ouvi ontem no Repórter Brasil das 7 da manhã, matéria de abertura do repórter Vitor Ribeiro, sobre a viagem da presidente Dilma a São Paulo para prestar solidariedade ao ex-presidente Lula. Nesta matéria foi apresentada somente a versão dos críticos e inimigos do ex-presidente e partidários do impeachment da presidenta, com entrevista a 2 notórios expoentes da oposição. Um dos que me lembro foi o notório oligarca Caiado, eu estou lendo a carta que ele escreveu, em que fazem cáusticos comentários sem qualquer fundamento, insultando tanto a presidenta quanto o próprio Lula. E vai por aí, é uma carta longa. Então, eu estou chamando a atenção que parece que houve uma omissão, então, com relação a essa reclamação, né? Porque a que apareceu no relatório faz uma reclamação no sentido inverso. Está certo? Esse caso propriamente do rádio, eu confesso que eu não me recordo dele. Nós podemos verificar, dar o retorno adequado para o Conselho,
Mas eu confesso que isso do rádio, Você tem razão. eu particularmente não me recordo. Eu fiz referência aqui pensando que era rádio, mas agora que eu vi que é TV. TV. Tá. De qualquer maneira, eu queria registrar que houve esse episódio aqui no Repórter Brasil e eu não encontrei aqui o segmento dele. O outro comentário que eu queria fazer é com relação ao programa do Caminhos da Reportagem, que eu assisti emocionado, achei, meu Deus do céu, não acredito que eu estou vendo isso, porque eu achei o programa excelente, etc., que foi no dia 23/4, aquele programa que está citado aí, na página 18, né, sobre as manifestações e a polarização política recente da mídia, até a última parte. Porque na última parte que discutiu a questão específica da imprensa, que é a área que eu trabalho, né, eu senti falta, e terminou o programa, eu falei, estava tão legal, e eu senti falta de que fossem ouvidas pessoas que tivessem uma visão mais crítica da cobertura da mídia, né, o que, de fato, não aconteceu. Eu lembro, por exemplo, o professor João Feres, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que hoje é uma figura razoavelmente conhecida, porque coordena um grupo de pesquisa que faz o manchetômetro, que hoje virou uma referência, inclusive, porque é um trabalho acadêmico feito com critérios públicos sabidos, né, que são considerados científicos e que avalia a cobertura da imprensa. Então, eu queria fazer esse registro também, porque, apesar do programa, de fato, ter sido como sempre, eu acho que são os programas Caminhos da Reportagem, no final, na parte que, do meu ponto de vista, talvez fosse o fechamento que fosse mais importante, eu acho que ficou a desejar. E também não encontrei aqui no relatório da ouvidoria uma questão que, do meu ponto de vista, é grave, que é a matéria divulgada pela Agência Brasil no dia 17 de março, com relação à justificativa que o juiz Sérgio Moro fez para ter divulgado o grampo da conversa da Dilma com o ex-presidente Lula. O juiz Sérgio Moro referiu-se a uma decisão da Suprema Corte americana que, no episódio Watergate, mandou transcrever e divulgar as gravações que o presidente Nixon fazia, sem que ninguém soubesse, de todas as conversas que ele tinha no gabinete dele. Ele, Nixon, fazia as gravações, nem os assessores mais próximos tinham conhecimento disso. E quando, no processo que apurava o grampeamento ilegal do escritório do Partido Democrata, né, naquele conjunto de edifícios que se chama Watergate, que tem em Washington, chegou-se a um ponto do procedimento legal em que se suspeitou de que o Nixon e alguns auxiliares mais próximos não só tinham conhecimento, como estavam implicados na escuta ilegal. Esse caso chegou à Suprema Corte americana, que decidiu que, como se tratava de uma verificação de um grampo, né, que as gravações, os famosos Nixon tapes, né, que eram as gravações que o Nixon fazia, tinham que ser reveladas. Ora, a situação no Brasil era completamente distinta. Isso virou piada, inclusive, em alguns comentários que apareceram, inclusive, na grande mídia, né? Você tem uma situação completamente diferente de uma pessoa que foi ex-presidente, mas não tinha mais nenhum privilégio, que foi grampeado, né? E que a conversa dele com a presidente da República foi grampeada e, mais do que isso, foi divulgada. E o juiz que autorizou isso, para poder falar que ele estava certo, alegou, não, lá no caso Watergate, a Suprema Corte americana falou que os tapes tinham que ser divulgados. Mas era outra história, os tapes estavam sendo gravados pelo próprio presidente da República, lá, né?
Não aqui, numa situação que, aliás, pelo que eu entendo, eu não sou advogado, o Código Penal brasileiro é absolutamente claro, ele não podia gravar nem podia divulgar. E a matéria, que é o que interessa aqui, a primeira matéria da Agência Brasil, o título era Sérgio Moro cita o Watergate e valida grampo telefônico entre Dilma e Lula. E horas depois, uma foi às 15h58, a outra às 21 horas, atualizada no dia seguinte, às 10h17, foi por que o caso Watergate foi citado pelo juiz Sérgio Moro? E aqui a justificativa simplesmente não fala. A justificativa fala, em comissão de investigação no Senado, algumas fitas gravadas puderam comprovar que o presidente Nixon tinha os atos de espionagem do Partido Republicano, seu adversário. Ou seja, as matérias da Agência Brasil justificam uma justificativa errada, deliberadamente, coisa que o juiz Sérgio Moro usou. Se me permite, tem uma análise da ouvidoria sobre essa questão do Watergate, na página 22 do relatório. Pois é, eu não vi porque eu estou vendo. Sobre o Saiba Mais que a Agência Brasil fez em relação a esse Watergate. E um dos apontamentos é justamente esse. Tá certo. Então, melhor, porque isso aqui me parece uma coisa grave, porque qualquer advogado poderá explicar que uma coisa não se aplica à outra. E do jeito que a matéria foi feita, parece que o juiz Sérgio Moro tinha razão na referência, né, a uma decisão da Suprema Corte Americana que justificaria o que ele fez aqui. Bom, e por fim, eu queria reforçar uma posição que já apareceu aqui, que é com relação à linha de cobertura que a EBC, sobretudo a TV, que eu tenho mais contato, tem adotado. Eu queria lembrar que o fundamento para a própria existência da empresa Brasil de Comunicação, se eu não estiver equivocado, é o artigo 223 da Constituição Federal, que fala do princípio da complementariedade entre os sistemas público, privado e estatal. E aqui é importante lembrar que, quando esse princípio foi introduzido no processo constituinte, na proposta de Constituição, e depois virou, de fato, um artigo da Constituição, eu estou dando aqui um depoimento pessoal, porque eu, nessa época, assessorava o sujeito que fez isso, que é o então deputado federal pelo MDB do Rio, Arthur da Távola. A ideia do princípio da complementariedade ela era dupla, né? Ela se aplicava ao fato de que, nas próximas concessões, depois da Constituição, ou nas renovações de concessões, deveria-se buscar um equilíbrio entre as concessões já existentes privadas e o sistema público e estatal. O que está por trás disso é a ideia de que, se você tem uma complementariedade do ponto de vista das concessões entre os diferentes sistemas, você poderá complementar o outro naquilo que o outro não faz, né? Por exemplo, obviamente, nos sistemas privados, a prioridade de orientação de qualquer das coberturas ou deveria ser, ou parece que seria, o interesse empresarial, comercial do lucro. Nas empresas privadas, não, em tese. E a outra complementariedade se refere à questão do conteúdo, que, do meu ponto de vista, talvez seja a mais importante. As empresas públicas deverão oferecer um conteúdo que está ausente das emissoras privadas e também, eventualmente, das empresas estatais. Então, considerado o momento que nós vivemos, considerando que está em jogo, na verdade, do meu ponto de vista, o regime democrático, me parece que encontra abrigo, inclusive, numa justificativa constitucional, que a EBC, nesse momento, priorize a cobertura daqueles fatos, vozes, que não encontram guarida no sistema privado. E a Rosane lembrou aqui, o Repórter Brasil de ontem, aquela questão da pesquisa da CUT,
financiada pela CUT, feita pela Vox Populi, jamais estará, como nós todos sabemos, não estava e nem não esteve, num outro canal privado, né? Então, me parece absolutamente necessário que isso aconteça no sistema público. Então, resumindo, eu já disse aqui outras vezes também que nós não podemos, eu acho, enquanto EBC, cair na armadilha do que eu chamei aqui de síndrome do oficialismo, ficar com medo de ser oficial, né? Por exemplo, eu concordo totalmente também que esse negócio da roupa, pelo amor de Deus, porque o negócio da roupa, a gente não pode esquecer também que nós estamos chegando no limite do que é fascismo. Porque o dia que você não puder sair com uma determinada roupa porque você tem medo, e já está acontecendo isso, né, de que a sua roupa poderá indicar algo que não necessariamente você chegou no paraíso do fascismo, porque você deixa de se comportar com medo do que as outras pessoas poderão falar. Se o camarada não puder usar uma gravata vermelha no dia que ele está fazendo ancorando um programa, realmente passamos do limite, né? Então, eu concordo e confirmo que defendo uma posição de que a EBC se diferenciará, como, aliás, está se diferenciando, na medida que cada vez mais conseguir fazer simplesmente jornalismo, ouvir os dois lados, produzir uma cobertura equilibrada, etc., etc., mas, por outro lado, também acho que há abrigo, inclusive na Constituição, para, no momento que nós estamos vivendo, se dar voz a quem não tem voz, né? Se ouvir em nome da pluralidade e da diversidade de acesso ao espaço público de debate, que isso seja feito. É isso. Muito obrigada, ministra.